Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo também. Graças a Deus por estarmos na presença de Deus primeiramente, para ouvir aquilo que o Espírito Santo ele tem a dizer à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo somos nós. E Deus usa a nossa vida como um vaso na mão dele para transmitir a sua palavra. Amém? Para os seus filhos, para nós estarmos cada dia mais firmados nas promessas do Senhor, firmados na vontade de Deus. Que Deus nos chama para fazer a sua vontade. Amém? E Deus tem uma palavra para nós. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abrimos a Tua palavra. Senhor, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, Senhor, seja amarrado agora, meu Pai, todo espírito contrário. Seja amarrado agora, meu Pai, todo ataque. Corta o laço, quebra a lança, Senhor. Repreenda todo o mal, toda perturbação, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, tudo que não provenha do Senhor, todo roubo da palavra, caia por terra agora. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Campa os teus anjos ao nosso redor. Nos cobre com o teu sangue. O Espírito do Senhor está sobre nós. E nós somos mais do que vencedores por aquele que já venceu. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém? Aleluia. Versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho? Então aqui, meus irmãos, no livro de Pedro, aqui o apóstolo Pedro ele está falando através do Espírito Santo que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então é tempo de o julgamento, porque Deus vai começar a separar o joio do trigo. Aí você pode dizer para mim assim, mas não vai ser feito isso só na ceifa, no arrebatamento? Não, Deus já começa, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis na Terra. Entendeu? Na verdade,
O ouro, ele tá sendo provado no fogo. Aqui no versículo 12, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis pelo nome de Cristo. Sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, nós temos passado provas. Quem que não tem passado provas, meus irmãos? Quem que não tem passado prova? Qual crente que não tem passado provas nos dias de hoje? Provas. Porque o ouro, ele tem que ser provado no fogo. Nem tudo que brilha é ouro. Amém? Nem a Bíblia, a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Os irmãos estão entendendo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, Jesus disse. Entendeu? Então, é necessário que Deus coloque à prova o seu povo, para que venha se manifestar os verdadeiros adoradores, irmãos. Para que venha se manifestar verdadeiramente aqueles que têm adorado ao Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Em espírito e em verdade. Porque uma maçã podre, ela estraga todas as demais. Então tem muito engano no meio da igreja. Porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 6,17. E se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, se nós padecemos, se temos dificuldades pela vontade de Deus, nós vamos ser recompensados. Porque nós não estamos buscando essa pátria aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa morada eterna não é aqui. Entendeu? Mas para que nós alcancemos o galardão, a recompensa da vida, nós somos provados. Nós somos provados como ouro no fogo, para ver se realmente, aleluia, nós somos do Senhor ou não. Jesus, ele foi provado até a morte de cruz. E ele foi até o fim. Ele não voltou atrás. Ele não negou. Amém? Ele não negou. Então eu quero alertar os irmãos através dessa palavra. Se você tem ouvido um evangelho de muita facilidade, você tome cuidado. Um evangelho de muita facilidade. Um evangelho que não tem renúncia. Um evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz, ele não existe. Amém? Jesus carregou a cruz dele, sim, mas nós também temos que carregar a nossa. E o que significa a cruz para o cristão? Para nós, a renúncia. A renúncia das nossas próprias vontades. Se nós nos dissermos um cristão e estivermos fazendo a nossa vontade, nós não somos ouro, nós não somos verdadeiros. Nós não somos ouro aprovado no fogo. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Tá ok aí, irmãos? Tá tranquilo? Tá dando para ouvir bem? Dá um ok aí. Jeremias, capítulo 29.
Tá ok? Aleluia. A carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Jeremias, homem, ok, né? Capítulo 29. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Eleazar, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que perigo isso aqui, meus irmãos. O rei Zedequias enviou esses homens, e no meio desses homens, profetas. Não profetas de Deus, não profetas do Senhor, mas profetas do seu próprio ventre. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Então eles mandaram cartas, meus irmãos, rei Ezequias, cartas para a Babilônia, para o povo judeus que já estava lá, cativo, né? Cartas para que eles viessem edificar casas em Babilônia, que eles viessem fazer plantações em Babilônia. Profecias de falsos profetas. Babilônia, meus irmãos, Deus permitiu o povo ser levado para a Babilônia cativo, amém? Escravo, por causa da desobediência, por causa da desobediência a Deus, entendeu? Babilônia estava sendo, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, a correção de Deus. Mas Deus havia falado que depois de 70 anos eles voltariam. Entendeu? Então você vê como que funciona. Esses homens não quiseram ir para a Babilônia. Esse rei, esses homens, esses profetas, eles não quiseram. Porque Babilônia seria o conserto de Deus, seria a correção. Eles não quiseram a correção. Entendeu? Então eles não foram para a Babilônia. Eles não se entregaram para o exército de Nabucodonosor. Entendeu? Aí aquela frase, né? Se a gente não pode ir com eles, a gente se ajunte-se a eles. Aí mandou cartas para o povo de Israel que já estava lá, para o povo de Judá que já estava lá, para eles edificarem casas em Babilônia, para eles fazerem plantações em Babilônia, para eles darem suas filhas para os babilônicos, tomarem os filhos dos babilônicos para casarem com as suas filhas, fazendo aliança com o inimigo, fazendo aliança com o pecado, profecias de engano. Babilônia não é lugar de servos de Deus. Babilônia era lugar de tratamento de Deus, era lugar de correção de Deus, não lugar de fazer morada, não lugar de se unir com os babilônicos,
com os pagões da época, com os estrangeiros da época. Olha que contradição. Trazendo para os dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje. O que muitos supostos homens de Deus, entre aspas, têm feito. Tem feito o quê? Recusa. Tem feito alianças com o mundo. Porque Deus manda a correção nas igrejas. Deus manda a correção nas famílias. Entendeu? Aí a pessoa não aceita a correção, começa a fazer concessão, começa a fazer união com o pecado, começa a se unir a Satanás. Os irmãos estão entendendo? A se unir com o mundo, né? Aquela velha história. Ah, uma cervejinha não tem problema, não. O que tem uma cervejinha? Entendeu? Não tem problema nenhum. Não pode se embriagar. Mas se tomar socialmente, não tem problema. Por quê? Não quer correção. Deus traz a correção, não quer a correção. Ah, que tem namorar com moça do mundo? Não tem problema nenhum. Qual o problema? Você vai ganhar ela para Cristo. A Bíblia diz para nós não se envolvermos em julgos desiguais. Como que você está num local, numa igreja, que um pastor ele incentiva, seja quem for que estiver pregando, aos filhos a namorarem com moças do mundo? Ah, não podemos fazer discriminação de pessoas, não. Não podemos fazer discriminação de pessoas, não. Mas é a palavra de Deus que diz para que nós não venhamos nos envolver com julgos desigual. Que os nossos filhos têm que se casar com servas de Deus, mulheres de Deus. Quantos pastores aprovando o segundo casamento? Não tem problema, não. Nós temos que tomar muito cuidado com essas palavras aqui. Porque cada pessoa tem uma situação. E nós não podemos generalizar. Entendeu? Só que nós não podemos apoiar aquilo que Deus não aprova. Aprovando o divórcio. Ah, se for por motivo de adultério, pode se casar de novo. Só se for na Bíblia deles. Só se for na Bíblia deles. Nós podemos separar, mas casar de novo não. Enquanto a pessoa estiver viva, você não pode diante de Deus. Entendeu? É claro que cada caso é um caso. Apoiando o segundo casamento. Às vezes você pode dizer, eu estou no segundo casamento. Entendeu? Você não sabe da minha situação. Você não sabe o que eu estou passando. Ah, você está me julgando. Não, eu não estou julgando ninguém. É a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que diz. Nós não podemos apoiar aquilo que Deus não aprova. Eu vim de um segundo casamento, eu não estou julgando ninguém. Eu vim de um segundo casamento. A minha mãe casou com um homem, separou dele, teve uma filha com um homem, separou do homem, e eu vim, eu e meus irmãos. Então eu não estou julgando ninguém. Eu não estou apontando ninguém. Minha mãe passou por isso. Mas ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela não tinha. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que cada caso é um caso. Nós temos que tomar cuidado. Cada caso. Minha mãe não tinha conhecimento. Mas tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, existem as consequências. E minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu muito. Apanhava do meu pai. Ele bebia, ele fumava. Ele era um homem grosseiro, um homem ignorante. E no final das contas, morreu o primeiro marido dela, faleceu, né? Morreu, então ela ficou livre. E depois de quanto tempo? Depois de um ano e pouco, sei lá, meu pai faleceu também. Aceitou Jesus, batizou, entendeu? Meu pai biológico. E a minha mãe teve um casamento, teve uma filha nesse casamento, e depois arrumou meu pai. Então eu não estou julgando ninguém. Eu não estou julgando a vida de ninguém.
Eu não estou mandando ninguém se separar. Se você está no problema, você tem que orar. Você tem que pedir para Deus. Agora, o que não pode é um pastor dentro de uma igreja apoiar essas coisas. Ensinar errado, né? Ensinar errado. Né? Cada caso é um caso. Tem vários tipos de situações. Entendeu? Se houver traição, você tem o direito de separar sim. Se você vive com uma pessoa agressiva, você não vai ficar com uma pessoa agressiva que te bate. Deus não chamou ninguém para escravidão. Não chamou ninguém para escravidão. Cada caso é um caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje eu tomo muito cuidado. Hoje eu tenho mais experiência. Eu não sou muito velho. Sou novo ainda. Mas eu tomo muito cuidado quando eu prego sobre essas coisas. Porque cada caso é um caso. Né? Uma mulher está sendo espancada pelo cara. Ela vai ficar ali? Né? Apanhando? Sendo maltratada? Deus não quer escravidão. Minha mãe apanhava do meu pai. Entendeu? Apanhava. Era xingada. Várias situações terríveis. Mas foi uma escolha que ela fez para a vida dela. Foi uma escolha que ela fez para a vida dela. Uma escolha errada. Não digo que é errada, né? Aí a gente conversa aqui em casa. Eu iria vir de qualquer jeito, mas talvez viria de outra forma. Isso são coisas que não dá pra gente querer entender. Mas Deus abençoou. Transformou uma situação de maldição em bênção. Porque minha mãe se converteu depois. Olha como que é as coisas. Tá tudo ok, irmãos? Minha mãe se converteu. Deus fez uma obra na vida dela. E através da vida dela, eu me converti. Eu tenho um outro irmão que é pastor. Eu tenho um outro irmão que tá aí, conhece a palavra também. Eu tenho orado por ele. Mas ela viveu o processo do sofrimento. Mas ela viveu um processo muito doloroso na vida dela. Então, meus irmãos, tá tudo ok? Não podemos abrir concessões. Não podemos abrir concessões. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus? Fazemos aliança com o pecado. Não queremos ser corrigidos. A pior coisa que tem na vida do cristão, quando ele não quer enfrentar a correção. O cativeiro era a correção para eles. O cativeiro para eles era a correção. Mas eles não quiseram. E se você ler o texto todo aqui, vai falar que Deus vai perseguir esses homens que não se submeteram ao cativeiro. Amém, irmãos? Estamos sim. Glória a Deus. Então, quando Deus ele manda a correção, nós temos que aceitar. Até o cativeiro, irmão. Se você tiver que entrar no cativeiro em forma de correção, você tem que aceitar. Você tem que passar por aquilo. E falar, Senhor, eis-me aqui. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque quando nós não aceitamos a correção, meu irmão, nós fazemos aliança com o diabo. Em desobediência. Boa noite. Fazemos aliança com o pecado. Ah, o que tem ir numa boate? Ah, o que tem ir no baile funk? O que tem? Entendeu? Ah, não tem problema não, ele é jovem. Não tem problema não. Sai nas baladas, não tem problema. Crentes liberais. Crentes que tem? Tudo pode. Não tem problema não. Eu estou orando por ele. Ainda fala assim. Estou orando por ela. Deus conhece o coração deles. Porque não quer obediência. Então quando eu li lá em 1 Pedro, que o julgamento vai começar por dentro da casa do Senhor, vai mesmo. E Deus vai começar a tem muito crente dormindo, viu, irmãos? Mas vai ser despertado. Vai ser despertado. Está dormindo. Está dormindo para as coisas de Deus. Não está nem aí para as coisas espirituais. Não está nem aí para as pessoas que estão morrendo no mundo. Não está nem aí para as pessoas que estão jogadas nas ruas. Não está nem aí para as pessoas que estão nas drogas. Não está nem aí. Não está nem aí. Só pensa em coisas materiais. Deus vai começar a despertar.
E vai doer. Vai ser doloroso. Aí a gente vai começar a ver quem é quem. Quem verdadeiramente está na presença de Deus. Então, se você está em lugares aonde a palavra de Deus está sendo ensinada errada, onde estão fazendo aliança com o mundo, com o pecado, baladinha dentro de igreja, entendeu? Não precisamos imitar o mundo não, meu irmão. Não precisamos imitar o mundo não. Nós temos que imitar Jesus Cristo. Então existem muitos falsos profetas, irmão. Evangelho de facilidade, que tudo pode, não tem renúncia, entendeu? Pais liberais. Muitos pais têm chorado aí. Muitos pais têm chorado por ser pais liberais, por não ensinar o filho dentro da palavra de Deus, por não mostrar o certo, o errado, e depois sofre, irmão. Depois sofre. Sabe o que acontece com esses pais? Eles querem que Deus faça aquilo que é para eles fazer. A educação é nós que temos que dar. Não é igreja, não é pastor, não é vô, não é vó. Educação que eu digo não é só social, não. Não é só educação de cidadania, não. Educar em conhecer a palavra de Deus, ensinar os estatutos, ensinar as doutrinas, os ensinamentos de Cristo. Ensinar que nós não podemos desobedecer a palavra de Deus. Temer a Deus, andar no seu caminho. Salmo 128, 1. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Será feliz. Será como planta, como árvore plantada na casa do Senhor. Sua casa, sua família vai ser abençoada. Então existem muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas que profetizam que para nós fazemos aliança com Babilônia. Fazemos aliança com o mundo. Fazemos concessões com o mundo. Temos as mesmas práticas. Pregando em favor do segundo casamento. Pregando em favor do divórcio. Pregando em favor de tantas coisas que Deus não aprova. Tantas coisas que a palavra de Deus abomina. Para não obedecer. Né? Eu vou sair pela tangente, né? Eu vou cortar caminho. Isso daí, meu irmão, é preço alto. É preço alto. Fazer concessão com o pecado é preço alto. Aqui no capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade. Estão falando de Babilônia aqui, né? Procurai a paz da cidade. Como que vai ter paz em Babilônia? Como que vai ter paz no mundo? Você entendeu? Procurai a paz da cidade, para onde vos Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Dizendo que era Deus que estava falando, mas não era. Orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor. Agora é Deus que está falando aqui, ó. Agora é Deus. Aqui não é falso profeta, não. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas. Ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam
falsamente. Vos profetizam falsamente. Em meu nome, não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos, em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus falou assim, ó, não confia na palavra deles não. Ele está falando para vocês fazer aliança com Babilônia. São profetas mentirosos, para vocês fazerem morada na Babilônia. Amém? Nós não podemos, irmão, ter paz com o mundo. Não podemos servir a Cristo e a Belial. Não podemos nos assentar na mesa de Deus e na mesa do diabo. Não podemos, amém? A servir a dois senhores. Entendeu? Como que vai ter paz no mundo? Como que vai ter aliança com o mundo? Mas Deus falou assim, não, é tudo mentira. Essas profecias são engano. Mas depois de 70 anos, eu vos trarei de volta para Jerusalém. Amém? Depois que passar, que vocês passarem pelo açoite, pelo cativeiro de Babilônia, que vocês sofrerem o dano dos vossos pecados, né? Eu vou perdoar vocês. Eu vou perdoar. Os irmãos estão entendendo? Eu vou perdoar. Mas para Deus perdoar, primeiramente, Ele vai o quê? Apertar. Né? Eles teriam que passar. Eles teriam que ser corrigidos. Sem correção, meu irmão, sem santificação, ninguém vai ver a Deus, não. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não se engane não com essas pregações. Amém? Que fala para você ter paz com o mundo, se unir com o mundo. Amém? Praticar as mesmas práticas deles. Envolver a sua família, a sua casa no meio deles. Entregar suas filhas para mundanos. Que é isso? Para babilônicos, para estrangeiros, na época eram estrangeiros, para pagões, para homens. Deus usou Babilônia como correção. Olha como que o diabo é astuto, irmão. Olha como ele age na mente das pessoas. Ah, então vamos mudar a estratégia. Já que Deus mandou o povo para lá, eles estão cativos, então vamos profetizar para que eles façam família lá, para que eles cresçam lá. No mundo nós não vamos crescer não, irmão. Nós não vamos crescer no mundo não. Amém? Não tem crescimento na Babilônia. Não tem crescimento no Egito. Não tem crescimento nesse mundo aqui não. Esse mundo jaz do maligno. Como que nós vamos nos unir no jugo desigual? Como que você vai unir a sua filha, seu filho, com gente mundana, pagã? Isso, irmão, para quem é convertido. Isso é para quem obedece a palavra de Deus. Isso é para quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Versículo 10, para dar continuidade. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque, olha só, tá ok, irmãos? Olha o que Deus diz aqui, é Deus que está falando agora. Ó. Olha o que Deus diz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações,
e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vós ao lugar de onde vos transportei. Era a promessa de Deus que eles voltariam para Jerusalém. Deus sabe o pensamento que Ele tem de nós. Ele sabe, irmão. Entendeu? Deus não vai usar o mundo, a Babilônia, para nos abençoar, não. Não é fazendo aliança com o pecado. Não é fazendo aliança com o mundo. Não é andando como o mundo anda. Não é se unindo nas mesmas práticas deles que nós vamos ter vitória, não. Pelo contrário, nós temos que sair do meio deles e trazer eles para o nosso meio. Mas tem muito crente que está fazendo ao contrário, porque é crente. Está entrando no caminho deles. Nós somos chamados para estar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Ficar em Betel. Nós somos a Betel de Deus. Sabe quem é a Betel? A igreja. Nós temos que ficar na posição de igreja. Não é se envolver lá fora, não. Não é buscar socorro lá fora, não. Não é buscar socorro no Egito, não. Não é buscar socorro na Babilônia. Pelo contrário, sai do meio dela, povo meu. Sai do meio da Babilônia. Porque a Babilônia ela vai ser destruída. Ela vai ser destruída. Aleluia. Então, na hora que a gente vê a palavra, tem que tomar cuidado, irmão. Tomar cuidado. Dá a impressão que é Deus que está falando. Que é profecia de bênção. Falsos profetas. E é o que mais nós temos visto nos dias de hoje. Falsos profetas. Levando as pessoas. É cego guiando cego. Quando o cego guia o outro cego, os dois vão cair no abismo. Levando as pessoas à idolatria, a adorar outros deuses. Entendeu? A fazer sacrifício para outros deuses. A adorar outros deuses. Falsas profecias. Falsos ensinamentos. Né? Não, Deus está em todo lugar. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu coração. Essas são as palavras. Não podemos ser radicais, não. Nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar o ímpio. Sabe como que eles ganham o ímpio? Bebendo com eles. É verdade, eles estão ganhando mesmo. Na verdade, eu não sei quem está ganhando quem. Entendeu? Ele não vai lá na boate para pregar. Ele vai lá na boate para beber cerveja junto. Ele não vai lá na boate para pregar. Ele vai lá na boate para dançar. Vai lá na boate para ver mulheres. Você pensa que não? Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha que coisa linda, né? Porque Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Nós só podemos achar a Deus quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, meu irmão. De todo o nosso coração. Fazer a vontade de Deus, não é a vontade da carne, não. Não é a vontade do mundo, não. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei. E farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei das nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis o Senhor, por que dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Eles estavam perguntando, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Esses homens estavam profetizando mentiras. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, né? Ezequias, e de todo o povo que habita nesta cidade,
vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Então, eles não tinham saído. Eles não aceitaram a correção. Olha o que Deus falou deles. Esse Ezequias aí, esses sacerdotes, esses profetas. Vou ler de novo o versículo 16. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei, e se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nessa cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro, não aceitaram a correção. Olha o que Deus diz, meu irmão, para quem não aceita a correção. Versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e faloei como a figos podres, que não se pode comer, de maus que são. E persegui-lo-eis com espada, com fome, com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto, um assolo e um opróbrio, uma vergonha entre todas as nações, para onde o estiver lançado. Portanto, não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando, enviando-lhes. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, acerca da casa, acerca de Acabe, filho de Coliás, e de Zedequias, filho de Maquias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles os ferirá diante dos vossos olhos. Então, irmão, pessoa quando ela não aceita a correção de Deus, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Vai ser entregue na mão do inimigo. Vai ser entregue na mão do inimigo. Nós temos que aceitar a correção. Não importa. Se tivermos que entrar no cativeiro, vamos entrar. Não importa. Não importa. Se Deus está corrigindo, aceite a correção. Não tarde em aceitar a correção. Não adianta não querer enganar Deus, não. Não adianta querer trazer engano com palavras, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que a paz, dizendo que a vitória, se houver idolatria, meu irmão. Ah, Deus está curando, Deus está libertando. É mentira. Deus não está no meio do engano. Deus não está no meio da desobediência. Ele não está. Entendeu? Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Não adianta nós pregarmos o evangelho de facilidades. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem renúncia. Vai dar problema. Sem correção. Vai ser entregue na mão dos inimigos. Então, meu irmão, eu não sei que tipo de evangelho você tem ouvido, mas se é um evangelho de facilidade, foge dele. O evangelho não tem facilidade. O evangelho não tem concessões. O evangelho não tem aliança com o mundo. Não tem aliança com Babilônia. Não tem favoritos, né? Não tem favoritos. O evangelho não existe. Deus não divide a sua glória com ninguém. Já pensou? Você tem seu marido? Você tem sua esposa? Aí você vê o seu marido olhando uma foto de uma mulher, de uma ex-namorada. Você fala, que negócio que é esse aí? Ah, é só uma lembrança. É? Só uma lembrança? Vai enganar quem, irmão? Vai enganar quem? A palavra de Deus diz que ele tem ciúmes de nós, meu. Deus não divide a sua glória com ninguém. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, muitos crentes,
por não aceitarem a correção, eles fazem aliança com o pecado. Fazem aliança com a desobediência. Faz aliança com o próprio Satanás. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E quando nós nos rendemos ao pecado, nós somos vencidos por ele. E já não somos mais combatentes dele, mas estamos nos aliando ao mal, ao pecado, a Satanás. E começamos a dizer que coisas ruins são boas. Troca de valores. Troca de valores. O que é bom deixa de ser bom. O que é ruim começa a ficar bom na vida de muita pessoa. Aquilo que Deus condena, a pessoa aprova. E aquilo que Deus aprova, a pessoa condena. Sabe o que traz isso para a vida da pessoa? Maldição. Maldição. Uma palavra muito séria. Isso é um alerta. Hoje eu reuni a minha família aqui. Eu reuni minha esposa, meu filho, até o cachorrinho. Aqui até o cachorro tem que se converter em nome de Jesus. Ele já é convertido já, graças a Deus. E essa palavra que eu estou passando para vocês, a minha esposa é testemunha. Que eu passei para ela e para o meu filho. Eu nem ia pregar, irmãos. Aí ela falou para mim pregar aqui. O que eu passei para minha família, eu estou passando para vocês. É um alerta. Irmãos, coloque a vida em ordem. O negócio vai estreitar na terra mais. Ah, mas tá difícil, vai piorar. E vai começar dentro da casa de Deus. Muitas igrejas vão fechar. Pode marcar o dia de hoje. Marca o dia de hoje. Marca a data de hoje. Muitas igrejas vão fechar. Você vai ver muito crente gemendo. Gemendo. Mas os que forem de Deus, vai entender. O que for ouro verdadeiro, vai entender e vai mudar. Agora, irmão, o que for falso, o que não for original, vai gemer. Vai gemer. Era bom, irmãos, que muitas pessoas estivessem ouvindo essa palavra. Porque é uma advertência. Não é minha, não. Quem sou eu? Eu também fui advertido. É uma advertência. É um aviso. Porque Deus, ele avisa aos filhos que ele ama. Ele está avisando antes. Ele não faz nada sem antes avisar para os seus profetas. Para passar para a sua igreja. Eu tô tocando as trombetas aqui. Aqui eu estou como um atalaia. Um profeta do Senhor na torre de vigia. Estou na torre de vigia. Tocando a trombeta, avisando o povo, alertando o povo. Haverá dias difíceis, meu irmão. Dias difíceis para a igreja. Dias difíceis. Porque Deus vai despertar essa igreja. Ele tem falado para mim. E se ele está me dando essa oportunidade de falar, eu estou passando. Essa igreja vai ser despertada. Essa igreja vai passar pelo fogo. Para ver se realmente é ouro bom. E Deus quer ouro bom, viu? Ele não quer ouro fraco, não. Ouro bom. Para ver se aguenta fogo. Se você quiser passar para outras pessoas, eu vou pedir até para minha esposa colocar essa palavra no YouTube. Se você quiser passar para outras pessoas que você ama, pode passar. Porque o negócio vai pegar. Vai. Porque Deus corrige o filho que ele ama. Deus tem chamado. Muitos não têm dado ouvido. Muitos têm virado o rosto para Deus. Entendeu? Se fingindo de bobo.
sabe, vista grossa, está fingindo que está tudo bem. Fingindo que nós estamos no jardim do Éden. Esses profetas é como aqueles que tem hoje, né? Deus manda dizer que isso e aquilo outro. Deus manda dizer que... Irmãos, tomem cuidado. Esse negócio de profecia. Tomem cuidado. Deus me usa em profecia. Na verdade, Deus me usa o tipo de profecia que Deus me usa é em alertando as pessoas. Me dá revelações. Eu tenho dons de Deus. Mas eu tenho muito temor. Muita responsabilidade. E não é toda hora que ele mostra, não. Não é toda hora, não. Entendeu? Então tome cuidado. Eu não estou dizendo que não há profetas de Deus. Mas há muitas profetadas aí, irmão. E tem muita gente que está caindo. Porque nem tudo, nem todas, a maioria não é de Deus. Que a verdadeira profecia é essa daqui, ó. Olha quanto tempo que eu estou pregando para vocês aqui, dentro da palavra. Isso aqui não falha. Deus pode usar a gente no ato profético, um alerta, uma revelação, pode. Deus me usa assim também. Mas tudo fundamentado aqui, ó. Sem essa palavra aqui, meu irmão, eu não boto fé, não. Se essa palavra não tivesse sendo pregada, o fundamento está aqui, ó. É a palavra de Deus. Então, se afirma, busca, ora, obedece. Para de se preocupar com as coisas dessa terra. Se preocupa com a tua salvação. Se preocupe em obedecer. Eu estava falando para minha esposa hoje. Fala, se preocupe em obedecer. Falando para nós aqui, para mim mesmo. Para mim mesmo. Porque quando eu falo para alguém, eu falo para mim mesmo. Se preocupe em obedecer. As demais coisas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se preocupe em obedecer. Que as demais coisas Deus fará. Então, irmãos, se preocupe em obedecer. Se preocupe em obedecer. Porque eu... Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tá dando para ouvir toda a mensagem, irmãos? Tá tranquilo? Como que tá aí? Fala para nós aí. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus. É um alerta. Deus está alertando. Deus está alertando. Porque de Deus ninguém zomba, não. De Deus ninguém zomba. Lá em Gálatas 6:7. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tranquilo, né, irmão? Tudo que o homem planta, ele colhe. Ninguém vai zombar de Deus, não, irmãos. Entendeu? Quem semeia no espírito, vai colher a vida eterna. Quem semeia na carne, vai colher a corrupção. Então, irmão, tome cuidado com o que você tem semeado aí. Qual tem sido a sua plantação? Deus vai começar a julgar dentro das igrejas. Ele vai começar a julgar dentro dos lares. Porque nós somos a igreja, na verdade. Quando eu digo a igreja, representando o povo, né? Ah, na igreja tal, A, B, C, D. Não, em todas as igrejas. Todas. Ele vai colocar prova. Vai colocar prova. As igrejas, todas. Para ver quem é ouro bom, quem é ouro verdadeiro e quem está em farsa, quem está em engano. É necessário que aconteça isso. Quando que vai ser isso? Quando que vai ser? Pergunta para mim quando que vai ser. Agora. Já começou. Já começou. Eu estou falando para vocês sem medo de errar. Não sei onde vocês congregam. Não estou aqui julgando ninguém. Amém? Não estou dizendo que sou dono da verdade.
mas eu sou uma voz que clama no deserto. João Batista era uma voz que clamava no deserto. Estou aqui. Esse mundo, irmão, ele é como um deserto que precisa de Deus. Amém? João Batista estava pregando no deserto da Judéia, preparando o caminho do Senhor. Eu estou aqui, ó, tocando a trombeta, avisando os moradores da terra, pelo menos a quem me ouve, porque se não chegar, não posso fazer nada, né? Não é culpa minha. Mas dentro desse espaço que Deus está me dando, dentro da minha simplicidade, do meu lar, dentro da simplicidade de uma live, eu estou passando aquilo que o Senhor dos Exércitos, está me dando para passar para vocês. Alerte as pessoas. Alerte elas se firmarem. Alerte elas serem verdadeiras. Alertem elas a renunciarem ao pecado. Alertem elas a mudarem de vida. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, irmãos. Acha a 1 Pedro aqui para mim de novo, que eu perdi aqui. Acha Pedro para mim. Eu vou encerrar agora a palavra, viu, irmãos? Alerte as pessoas. Acha lá em Pedro. Tá marcado? Não, só põe Pedro que eu acho. Então, irmãos, alerte as pessoas a mudarem de vida, a mudarem de comportamento, a serem verdadeiras, a se converterem de verdade. Porque o ouro, ele vai ser provado no fogo. O ouro, ele vai ser... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera só um minutinho, irmão. Ó aqui, ó. O julgamento começará, né? Vou ler de novo, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Julgamento, irmão. Deus vai julgar as obras. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui no versículo 15 diz assim, olha só, que nenhum de vós, capítulo 6, verso 15, que nenhum de vós padeça como homicida, tirando a vida de ninguém. Quantas pessoas tiram a vida das outras? Com a sua própria língua, né, meu irmão? Tem gente que tira a vida do outro com um revólver, com uma faca. Isso é terrível também. Não é para nós tirarmos a vida de ninguém. E outras tiram a vida das pessoas com as palavras. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão. Olha só, irmão. Que nós não venhamos padecer dessa forma. Ou malfeitor, fazendo mal. Ladrão, né? Tirando o que é dos outros. Roubando a esperança das pessoas. Tirando o que é das pessoas. Malfeitor ou malfeitor. Fazendo maldade, perversidade. Né? Ou como o que se intromete em negócios alheios. Se intrometendo na vida dos outros. Fofoqueiro, né? Intrigueiro. Em vez de ajudar, só criticando a vida dos outros. Mas se padecermos como cristãos, não se envergonhem, antes glorifiquem a Deus nesta parte. Estava lendo hoje, meus irmãos. Ai dos escândalos, tá? Ai dos escândalos. Aí Jesus falou que é inevitável que aconteçam os escândalos. Mas ai daqueles que fazem um dos pequeninos se escandalizarem. Seria melhor que amarrasse uma corda no pescoço, uma pedra bem grande e se lançasse ao mar e se suicidasse. A palavra também diz nesse texto que se nós nos tornarmos como uma criança, nós não veremos o reino dos céus.
Porque a criança ela não tem malícia, né? Não tem maldade. Então, quando alguém nos escandaliza, ai desses que vêm os escândalos. Quantos escândalos, irmãos? Quantos escândalos? Mas ai desses. É inevitável. Então tome cuidado. Até nós, né? Devemos nos cuidar. Temos que tomar cuidado. Eu tenho orado aqui em casa muito. Tenho falado, alertado minha família para estar vigiando com os pensamentos, com olhares, com pensamentos, com atitudes, para que nós não venhamos escandalizar. Porque o preço é alto, irmão. O preço é alto. É suicídio. A pessoa escandalizar a obra de Deus, a igreja de Deus, é suicídio. Né? Quantas pessoas não entenderam ainda isso? Estão apegadas com homens, com pastores. Temos que amar, sim, os pastores, irmão. Temos que amar, tem homens de Deus que temos que amar, respeitar. Mas os homens de Deus, não os que se dizem que são. Temos que amar. Porque eles velam pelas nossas almas, a Bíblia diz em Hebreus. Eles hão de dar conta. A responsabilidade de um pastor, meu irmão, é muito grande. É muito grande a responsabilidade de um pastor fiel. E nós temos que amar esses homens, sim. Respeitá-los, orar por eles, pelas suas famílias. Amém? São homens batalhadores, homens sofredores, irmão. Não é fácil ter uma igreja. Mas nós temos que respeitar os fiéis. Aqueles que verdadeiramente levam a sua cruz, aqueles que pagam o preço, aqueles que renunciam o pecado, aqueles que não negociam valores, aqueles que verdadeiramente têm chorado, sofrido, clamado, buscado, amém? Que têm rasgado seus corações diante de Deus. São pessoas, irmão, que merecem o nosso respeito, merecem a nossa ajuda, merecem as nossas orações, porque não é fácil ser um pastor. Não é fácil. Ter um título de pastor é uma coisa, e ser um pastor é outra. Os pastores, irmão, eles são heróis. Os pastores verdadeiros são heróis. São heróis. Porque se você está de pé hoje, se eu estou de pé, é porque um dia um homem de Deus, uma mulher de Deus orou por nós. E eles são dignos de honra, não de adoração. Não de adoração, mas de honra. A Bíblia diz assim: honrai a quem tem honra. Amém? Temos que honrar, respeitar. Estamos de pé, é porque um dia um homem de Deus orou por nós. Orou pelo nosso casamento. Se nós temos nossos filhos... Ah, mas foi Deus que fez. É claro que foi Deus. Mas Deus, Ele usa os homens. Então nós não podemos ser radicais. Não podemos ser pessoas ignorantes. Pessoas... intransigentes, ignorantes. Pessoas bruscas. Amém? Nós temos que ser homens e mulheres de Deus, amar os nossos pastores, orar por eles, respeitá-los, ajudar, amém? Em vez de criticar, ajudar. Mas homens sérios, homens que não negociam, não fazem negócio com a palavra. Porque nós não podemos negociar valores, irmãos. Valores são valores. A palavra de Deus manda nós condenarmos o adultério, temos que condenar. A palavra de Deus diz para nós condenarmos o divórcio, temos que condenar. A palavra de Deus diz para nós condenarmos condenar é até uma palavra, não sei se é correta. Nós não aceitarmos, vamos falar assim. Não aceitarmos, não se amoldurar, né? Não aceitarmos o divórcio, vamos lutar contra isso. A palavra de Deus fala para os nossos filhos não se unirem em julgo desiguais com pessoas pagãs, com pessoas ímpias.
não, então nós temos que aprovar aquilo que Deus aprova. Amém? E não aceitar aquilo que Deus não aceita. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Amém? E fazendo isso, buscando Ele de todo o nosso coração, nós vamos achar e vamos encontrá-lo. Vamos ser achados dele. Ele diz isso. Nós vemos lá, em Jeremias 29. Vamos ser achados dele. Vamos ser achados dele. Então essa é a palavra de Deus. Guarde a palavra no teu coração. Guarde. Medite nela de dia e de noite. Como diz lá no livro de Josué, capítulo 1. Para que sejam prósperos os nossos caminhos. Então essa é a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Continua orando por nós. Nós continuaremos orando pelos irmãos.